Vamos agora falar do processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha. Com a votação prevista para o dia 12 de setembro, parlamentares estão de olho ali nos movimentos, também nas reações do deputado afastado. Quem acompanha é a repórter Andréia Sadi. Andréia, o que a gente pode esperar de Eduardo Cunha nesse período, hein? Agora e depois da votação. Bom dia. Bom dia, Raquel, Luciano, bom dia a todos. Olha, eu vou contar o que estão esperando os deputados, os principais aliados de Eduardo Cunha. Eles dizem que agora que essa data da cassação do processo contra Eduardo Cunha foi pautado para o dia 12 de setembro, que agora que ele foi pautado, eles dizem que Eduardo Cunha deve sim colaborar, fazer a colaboração premiada, aderir a uma delação. Eles usam esse argumento nos bastidores para tentar convencer os demais colegas, os outros parlamentares, a não comparecerem no dia 12. Porque aí, com essas ausências, não tem quórum, não tem sessão, e essa cassação pode ser levada adiante, pode ficar, por exemplo, para depois das eleições, que é o que esses aliados estão defendendo agora. Claro que oficialmente o deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, nega, refuta, diz que não está pensando em fazer uma delação premiada, mas alguns aliados ali, o entorno dele, já dizem o seguinte: ele não nega mais de forma categórica sobre a delação premiada. Também não admite, mas também não nega. E que essa mudança de comportamento aconteceu após a derrota do deputado Rogério Rosso para a presidência da Câmara. Lembrando que Rosso, o líder do PSD na Câmara, era o candidato de Eduardo Cunha, que perdeu para o deputado Rodrigo Maia. Então tem essa questão da delação premiada que está preocupando esses aliados. Eles vêm dizendo que o deputado Eduardo Cunha ajudou muito outros parlamentares durante a campanha eleitoral de 2014. Então usam esse argumento de que ele pode vir a aderir a uma delação premiada para tentar convencê-los a adiar ainda mais o processo. Vamos lembrar que o Palácio do Planalto também queria que essa cassação, o processo de cassação contra Eduardo Cunha, ficasse para depois do processo de impeachment, o que eles já conseguiram. Afinal de contas, está marcada para o dia 12 de setembro. E agora soma-se a isso esses aliados de Eduardo Cunha que querem jogar essa cassação para depois das eleições. Tanto esses aliados quanto alguns integrantes do governo estão preocupados, estão de olho nessa eventual delação premiada de Eduardo Cunha. E usam o seguinte argumento, alguns ministros aqui do governo: olha, mas tem que ver se o pessoal da Procuradoria-Geral da República, eles topariam uma delação. Esse é o discurso de alguns integrantes do governo. O que dizem alguns integrantes do Ministério Público? Que se Eduardo Cunha topar, quiser realmente aderir a uma delação premiada, não vai ser na condição de confessar nada, vai ter que revelar alguma coisa, entregar algo a mais. Isso porque, na avaliação interna ali do Ministério Público, eles já estão com as investigações muito avançadas, tem muitas provas contundentes, então Eduardo Cunha teria que colaborar com algo a mais. E claro, eles fazem questão de ponderar, de frisar nos bastidores que Eduardo Cunha, se de fato aderir a uma colaboração, se eles aceitarem essa delação premiada, ele não passará sem cumprir uma pena, o que pode ser uma prisão. E que Eduardo Cunha, segundo esses aliados, está pensando já numa delação para conseguir preservar a sua família, porque a sua mulher, a jornalista Cláudia Cruz, também a sua filha, ambas alvos também da Operação Lava Jato. E aí também sobre isso, esses integrantes do Ministério Público com quem eu conversei dizem o seguinte: se de fato isso acontecer, a delação de Cunha, também tem que acontecer a delação das duas, porque não existe transferência de benefício. Então, para que elas sejam preservadas, elas também precisam falar, e Eduardo Cunha também. Vamos ver, Raquel e Luciano, se esse temor dos parlamentares, dos aliados, ele convence os demais a adiarem ainda mais esse processo de cassação contra Eduardo Cunha, porque afinal de contas, como a gente tem falado aqui na Globo News, esse processo ele é pelo voto aberto e dificilmente no bastidor aqui da Câmara que a gente está ouvindo, os deputados não vão votar pela cassação do ex-presidente da Câmara, né? É um processo, não, uma novela, né, André? Uma novela mais longo, né? Até agora, André. Obrigado, a gente volta daqui a pouco para tratar de outro assunto com você.